Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Josué. Aqui. Josué, o capítulo é o de número 6. Josué, melhorou. Josué 6, de 1 em diante. Talvez você já conheça essa história, mas talvez não. Quem sabe você ainda não tem tanta vivência dentro do universo bíblico. Eu vou te contar sobre a história de uma muralha que diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No dia seguinte, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugada ao subir a alva, e da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, todos juntos: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver,
somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto a homens como mulheres, tanto menino como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Amém? Eu quero dizer que essa história, ela é extremamente atual, ela é atualíssima, porque hoje ainda existem muralhas que parecem para o povo de Deus intransponíveis. Naquela época as cidades elas eram fortificadas com muros, com muralhas. E só para você ter uma ideia, segundo pesquisa, a espessura dessa muralha enfrentada por Josué, o substituto de Moisés, ela possuía 3,5 metros de espessura. Só que não havia apenas uma primeira muralha, tinha uma muralha externa e tinha depois uma muralha interna, ou seja, a cidade olhada de cima, ela tinha 2 círculos protegendo um tipo de povo. Que povo era esse que estava naquela situação? Abaixa um pouquinho só, estou achando muito gritado. O povo que estava dentro dessa cidade era o povo cananeu. E quem era o povo cananeu? Primeiro, eles eram pagãos, eles eram antagonistas do povo de Deus, do Israel de Deus, do povo hebreu. Em terceiro lugar, eles eram místicos. Em quarto lugar, sacrificavam crianças em seus rituais, e eles abominavam o Deus dos hebreus. Então, Deus queria entregar a terra de Canaã para o seu povo. Moisés havia morrido, e agora como substituto vinha Josué. Isso por volta do ano de 1400 antes de Cristo. Então olha quanto tempo isso tem. O povo de Deus estava em deslocamento. Só que eu queria mostrar para você algumas adversidades. Eu quero falar primeiro das adversidades. Mas antes de falar das adversidades, eu quero te dar o tema dessa mensagem. Eu quero falar sobre a potente mão de Deus. Você pode dizer? A potente mão de Deus. Você crê na potente mão de Deus? Sim ou não? Então vamos lá. Primeiro, antes da potente mão de Deus agir, tem uma adversidade. Primeiro, os muros. Segundo, o exército que estava ali. Porque muito provavelmente essa base cananeia não era de um povo comum, era de um exército militar cananeu. Aquele povo estava estrategicamente posicionado, ou seja, tinham 2 muralhas, tinha um exército cananeu, e aquele povo que estava lá não gostava do povo de Deus. Só que o povo de Deus tinha que passar por Jericó para chegar a Canaã, a terra prometida. Ou seja, tinha uma barreira, tinha um problema gigantesco para que então o povo pudesse tomar posse da promessa de Deus. Exatamente como acontece contigo e comigo. Muitas vezes, você, para chegar na tua meta, muitas vezes para você chegar no teu objetivo de vida, você vai ter que encarar inimigos visíveis, físicos e invisíveis.
Se você muitas vezes quiser chegar num alvo, numa meta da sua vida, não pense você que esse objetivo, ele vai ser um caminho reto. Muitas vezes ele vai ser um caminho tortuoso, ele vai ser um caminho íngreme, ele vai ser um caminho cheio de calcário, cheio de adversidade, cheio de problema, para que você possa transpor o problema para chegar na tua terra prometida, para chegar no teu objetivo. Agora, sabe o que acontece com muita gente? As pessoas querem chegar em Canaã sem ter que passar por Jericó. Não tem como. Não tem como você chegar no objetivo de vida sem passar por algum tipo de dor ou sofrimento. Isso faz parte da vida, isso faz parte do processo de crescimento do ser humano. E a mesma coisa o povo de Deus estava nessa situação. Então olha o que Deus faz. Primeiro, é revelado aqui as adversidades. O povo cananeu, no versículo de número 1, a Bíblia está dizendo que a cidade de Jericó, ela estava rigorosamente fechada. Interessante que não diz que a cidade só estava fechada, não. Diz que ela estava rigorosamente fechada. O que significa isso? Não era um pequeno probleminha, não. Era um grande problema, era uma grande adversidade. Muitas vezes acontece na sua vida. Você está andando por determinados caminhos e você percebe que as portas, elas não somente te parecem fechadas, mas elas te parecem rigorosamente fechadas. E você começa a se perguntar: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que para mim está parecendo que é muito mais difícil? Quantos já tiveram essa sensação aqui? Parece que exatamente para você, você fala assim: meu Deus, parece que para mim tudo é mais difícil. Parece que para o meu vizinho, ele coloca a mão, as coisas vão. Para mim não, tudo é com sacrifício, tudo é com adversidade. Muralhas gigantescas estão diante de mim. Mas nós vamos aprender aqui. O povo cananeu era adversário, as muralhas de 3,5 metros de espessura cada uma, os guerrilheiros que estavam lá dentro, a cidade estava rigorosamente fechada. E aí eu quero te mostrar o seguinte: sabe o que é mais esquisito? É a estratégia da poderosa mão de Deus. E é aqui que eu quero trazer para a nossa vida. Muitas vezes você vai perceber adversidades na sua vida, e Deus se utilizará de estratégias muitas vezes estranhas, e até mesmo ridículas, e até mesmo esquisitas. E você vai dizer assim: não pode ser. Deus não está querendo me trabalhar, me tratar nesse quesito, não é possível. Pensa bem, diante daquelas muralhas, diante daqueles adversários, diante daquele problema, diante daquele povo que odiava o povo de Deus, Deus monta a seguinte estratégia. Olha a estratégia de Deus: peguem 7 sacerdotes, peguem 7 chifres de carneiro, manda esses camaradas ali para frente, junta todo o povo, coloca a arca atrás daqueles que vão tocar trombeta, e vocês vão andar em silêncio, rodeando a cidade. Mais ou menos isso aqui. Aqui está Jericó, e o povo de Deus eu vou usar essa expressão, tá? Com 7 trombetinhas, começou a rodar. Só que todo mundo calado. Shhh. Rodou um dia, foram embora. Voltaram outro dia. Vamos embora. Voltaram outro dia. Vou fazer só 3 para não ficar repetitivo.
Eu fico pensando o seguinte: tu imagina o pessoal que estava lá no final da fila. Fala a verdade, se tu estivesse lá, tu não ia falar que Deus estava doidão? Fala a verdade. Tinham 7 caras que eram sacerdotes, ou seja, não manjava nada de guerra, nada de briga, nada de luta, com 7 chifrinhos de carneiro, que era mais ou menos desse tamanho, andando ao redor de uma muralha gigantesca de 3,5 metros de espessura, e calado. Mais uma vez. Você acreditaria nesse método de Deus? Muitos não acreditam ainda hoje em atos proféticos. Quando a gente faz ato profético aqui, a pessoa vai dizer assim: eu não acredito nisso. E eu pergunto para você aqui: você não acaba de ver uma base bíblica para isso? Isso aqui não é um ato profético? Deus monta uma estratégia que aos olhos humanos é pura sandice. Não faz sentido. Gente, não faz o menor sentido rodear em silêncio 7 dias uma cidade guardada por guerreiros, 3,5 metros de espessura. Aquele povo que está lá dentro te odeia, mas eu tenho que passar por lá e achar que no 7º dia eu vou chegar para você que está aqui na Criativa e vou dizer o seguinte: ó, prepara a garganta aí, que em 7 dias nós vamos gritar. Aí um pergunta para o outro: mas não vai ter arco nem flecha? Não. Não vai ter bomba? Não. Não vai ter tiro? Não. Qual é a nossa arma? Gritar. Só isso? Nós vamos gritar. Não, mas assim, falando sério, nós vamos fazer o que lá? Nós vamos gritar. Fala a verdade, tu ficaria nesse time? Fala a verdade, tu ficaria? Aí fica imaginando o pessoal lá de cima dos muros, o povo cananeu olhando para o povo lá embaixo. Hein? Gente esquisita. O que eles estão fazendo ali? Aí o outro falando, o outro cananeu falando: não sei não, eles devem estar muito doido, cara. Tô vendo aqui, ó, 7 homens pequenininhos com um chifrinho andando. De repente, no 7º dia, o povo dá 7 voltas. E de repente o povo começa a gritar. Fala a verdade, você hoje, se você não conhecesse esse livro e alguém mandasse você fazer isso, fala a verdade no seu coração, você estaria nessa? Provavelmente não. Sabe por quê? Guarda o seguinte: a estratégia de Deus, muitas vezes, ela se revela por caminhos improváveis. Deus muitas vezes quer usar métodos diferentes daquilo que você acha que é o seu método. Às vezes você jura que Deus tem que fazer da sua maneira, porque se Ele não fizer da sua maneira, não é a maneira certa. Muitas vezes Deus vai usar caminhos distintos para poder tocar no teu coração. Deus vai utilizar pessoas, Deus vai utilizar circunstâncias, Deus vai utilizar situações, Deus vai usar ferramentas fracas. Diga, ferramentas fracas, mas com grande poder. Talvez você se veja hoje como uma ferramenta muito fraca. Talvez você não se ache tão hábil assim. Talvez você não se veja assim tão preparado. Mas, meu irmão, eu preciso te dizer isso nessa noite. Não foi pela trombeta de Josué,
não foi pelos sacerdotes andando, não foi por nada disso, foi por causa da potente mão de Deus. Eu quero dizer algo que você já sabe, mas talvez você não tenha tomado posse disso. Eu vou dizer algo que você já está cansado de ouvir, mas talvez você não acredite nisso. Ouvir é uma coisa, acreditar é outra coisa. O nosso Deus é todo poderoso. O nosso Deus é todo poderoso, igreja. O nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel, é todo poderoso. Agora, muitas vezes eu vejo gente fazendo uma balança, tentando colocar Deus e Satanás, como que se ele pudesse meio que medir força com o Criador. Não faça isso, isso é heresia. Satanás é anjo caído, é criatura. Deus é criador dos céus e da terra. Ele tem o poder todo na mão dele. Ele pode te abençoar, ele pode te dar sim, amém. Ele cura o cego, ele dá vista, ele levanta o paralítico, ele faz o surdo ouvir, ele fez o sol parar, ele fez o mar se abrir, ele mandou maná do céu. O nosso Deus é todo poderoso, e muitas vezes o povo da aliança se esquece do tamanho do seu Deus. Tem muita gente que esqueceu da potente mão de Deus, se esqueceram, deu uma amnésia espiritual na pessoa. Quem é Deus? As pessoas muitas vezes falam do Espírito Santo apenas como alguém, assim, quem é o Espírito Santo para você? Ele é o Consolador. É quando eu estou triste, sabe? De repente eu fui num funeral, ou minha mãe morreu, ou eu estou passando uma pindaíba desgraçada. O Espírito Santo, ele é o Consolador, ele me consola. Meu querido, o Espírito Santo é Consolador, mas ele é fogo e poder. Ele é o derramamento de Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Ele nos possui. Nós somos uma tenda viva de Deus na terra, e o poder da dinamite está dentro de nós. Agora é para quem crê que ele é todo poderoso. Não adianta ter uma caixa de dinamite e não acender, não serve para nada. Dinamite apagada não explode, não causa impacto. Caixa de dinamite fechada não serve para nada. Tem que acender para explodir tudo. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas. Sabe o que é a palavra testemunha no original grego? Vem da palavra marturel, que vem da mesma palavra de mártir, que significa aquele que está disposto a morrer por uma causa. Ou seja, a potente mão de Deus vê a muralha de Jericó, sabe como o quê? Uma caixa de fósforo, porque não tem muralha para Deus. Muralha para Deus não é nada. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, querido. Aí sabe o que ele faz? Deus poderia ir lá direto e derrubar as muralhas, só que ele não quis fazer assim. Ele chama o homem para uma parceria, e eu acho lindo isso no pai. O pai, Moisés já tinha morrido, entra em seu lugar Josué. Josué assume a posição de comando. Josué, você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Para aqueles que não acreditam que Deus chama homem para encabeçar a sua obra, está a prova aqui. Esse negócio que dizem por aí que a gente não deve seguir homens, isso é falácia, porque a Bíblia está dizendo que o povo seguiu Josué, que o povo seguiu Moisés. Então segue o líder. Segue o líder. Segue o líder. Quem era o líder? Josué. Meu querido, Deus deu o comando para Josué. Quem está na cabeça? Josué. Mas eu vou te contar um segredo.
O segredo é que Josué ele recebeu direto, mas ele tinha uma garantia oculta, ele tinha uma garantia secreta, e é isso que eu quero revelar para você na potente mão de Deus. Aconteceu algo tremendo, e eu quero que você volte um pouco em Josué 5,13. Aqui está o segredo, por que as muralhas foram para o chão. As muralhas foram para o chão, não foi somente por causa da trombeta. As muralhas não foram para o chão só porque eles gritaram, mas tinha um segredo, e o segredo está oculto aqui. Deus aparece a Josué, diz no verso 13: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé, aleluia, diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não. Lê comigo: sou príncipe do Senhor dos exércitos, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Lê comigo de novo: não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué, aleluia, se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor a teu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué. O que ele manda ele fazer? Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Era Jesus de Nazaré, o príncipe do Senhor dos exércitos. Isso aqui é uma teofania. O que é uma teofania? É uma manifestação visível, é uma encarnação de Deus. É como se fosse o anjo do Senhor com A maiúsculo. É uma cristofania. Jesus se manifesta, tanto é que Josué pergunta: quem é você? Ele diz: eu sou o príncipe do exército do Senhor. E ele diz: tu é dos nossos ou tu é contra? Diz: eu sou quem sou. E o seguinte, ele diz, essa frase é linda: e eu acabei de chegar. E ele chega com uma espada desembainhada na mão e diz: a vitória é nossa, eu te garanto. E Josué diz: o que eu tenho que fazer? Aí sabe o que ele diz? Tira as sandálias dos teus pés, porque onde eu estou, a minha presença é a presença da glória do meu Pai. Ele não mandou Josué calar a boca, ele diz: tira os teus sapatos e contempla a glória do meu Pai, e você vai ver o que eu vou fazer com aquela muralhazinha. Eu vou explodir tudo, eu estou na tua frente. Deus estava na frente, por isso as muralhas foram para o chão. Você pode dar glória a Deus por isso, em nome de Jesus? Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é poderoso, Deus é poderoso. O nosso Deus ama o seu povo. O próprio Cristo, príncipe do Senhor dos exércitos, ele se manifesta e fala assim: Josué, agora vamos encarar essa gente. E aí sim, Josué faz só a estratégia de Deus, que a princípio parecia estranha. E aí Josué vai, sabe por que ele vai? Porque ele tem a garantia de que tem o príncipe do Senhor dos exércitos com uma espada desembainhada, e não tem cananeu que segure a potente mão de Deus. E aí ele vai, ele começa a rodar. Quando chega na sétima, e aí, Senhor, o que é para fazer? Agora começa a gritar. Tá bom, Senhor, é para gritar, vamos gritar. E o povo começa: uá! Meu amigo,
3,5 metros de espessura vira gelatina na mão de Deus. 3,5 metros de espessura e de altura começa a cair igual gelatina, começa a desmoronar igual um castelo de carta. Eu quero dizer para você que o Deus que você serve é um Deus todo poderoso. Talvez você não tenha ainda experimentado isso, mas é hora de você exercitar a sua fé, porque o príncipe do Senhor dos exércitos está com essa igreja, está diante de nós, é a Ele que nós servimos. Agora você tem que crer, querido, para sentir a potente mão de Deus. Deus abre caminhos improváveis, Deus usa métodos distintos e estranhos. O nosso Deus ama o seu povo e o nosso Deus opera maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio capítulo 20, verso 4. Deuteronômio 20, verso 4. Olha o que a Bíblia diz para nós hoje em 2018. Leiamos todos. Pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Para vos salvar. Ele tem um objetivo maior, que é salvar o seu povo. E sabe o que é mais interessante? Não vou pedir para colocar não, mas lá em Apocalipse, no capítulo 8, Deus se utiliza das mesmas 7 trombetas para anunciar o juízo sobre as nações e sobre a terra. O mesmo número de sacerdotes que agora são transformados em anjos do Senhor se utilizam de 7 trombetas para que as muralhas do mundo, para que as muralhas da cegueira espiritual, para que as muralhas da incredulidade, para aqueles que debocharam do nome do Senhor, para aqueles que disseram que você é um fanático, para aqueles que debocharam do santo nome de Israel, para o santo nome do Deus Supremo, meu querido, não ficará pedra sobre pedra. A potente mão de Deus virá sobre as nações com 7 trombetas. Os 7 anjos tocarão. Quem vai suportar tamanha visão? Quem vai suportar? É hora de você retomar o temor ao nome de Deus. É hora de você retomar o temor ao nome do Senhor. Porque se Deus fez de uma muralha um pedaço de papel, um castelinho de carta, como se fosse cortar um pudim, fatiar uma coisa simples, o que Ele não pode fazer com a sua vida? Um dia você vai estar sozinho diante dele. E eu quero ver você rir lá. Nós vamos estar face a face com o leão, um a um. E isso vai ser muito sério. Deus derrubou as muralhas. O povo de Josué tomou posse. Ele entra em posição. É claro que depois o povo desobedece e toma uma posição, porque ele pega aquilo que não era para pegar. Mas eu quero dizer que lá no futuro, o povo toma posse de Canaã, e as terras são distribuídas, e então Deus distribui aquilo, e as tribos de Israel nascem. Mas tinha que passar por Jericó. Você vai ter que passar por Jericó na sua vida. Agora não tema. O príncipe do Senhor dos exércitos está com a sua mão desembainhada como a espada, e ele pelejará por nós as nossas guerras. Creia na potente mão de Deus, e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.